Necessita, tá na bule. Obrigado, Pai Santo. Eu peço olho como pôr na graça o privilégio. Agradecemos por essa graça e privilégio. Nós lá aquilo que ela baui na butu. Dormimos de noite como se fossem mortos. Na bolingara eu zambo peço super marabomo. Pelo teu amor nos deste mais fôlego de vida. E o teu nome seja louvado. Senhor, limpe sabe sou. Perdoa-nos, Senhor. Nós ali batu. Somos humanos. Nós indignes somos indignos de estar diante de ti. Não somos dignos, Senhor Deus. Porque tropeçamos de maneira de outra. Viemos através do teu sangue derramado na cruz. Que o Senhor nos purifique mais. Sejamos dignos diante de ti. Lemos a Escritura nesta manhã. Abençoe a Escritura. Essas bocas que estão a falar, unja-os com o Espírito Santo. E os ouvidos que ouvirão, deixamos tudo nas tuas mãos, do princípio até ao fim. Venha nos ajudar. Nós próprios não conseguimos. O Espírito Santo, grande ensinador, venha nos ensinar. Disseste que nos últimos dias ninguém ensinará o seu próximo. Todos nós seremos ensinados somente pelo Espírito Santo. Obrigado, faça isso pela tua glória. Abençoa a presença. Deus onde se encontram, os que estão presentes e que nos ouvem distante, que possa abençoar a cada um, sabe a necessidade de cada um, dá solução aos nossos problemas que temos. Tudo pedimos com fé e com humildade, em nome de Jesus. Assim nós pedimos. Amém. Amém. E podemos sentar? Bien, mes frères et sœurs, amados irmãos e irmãs, la fois passée, tu rebelles aqui sur la différence entre l'enfer. A ideias passadas falamos sobre a diferença entre o inferno, séjour de mort, que é a estadia de mortos, e e também sobre a gena, o fogo que vai queimar então os pecadores, que vai queimar aqueles que foram incrédulos. E noutros dias também, no domingo passado, si la persévérance, falamos sobre a perseverança. Dissemos que temos que perseverar pela palavra ou mensagem que recebemos, para o Deus que cremos, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, nesta manhã, falaremos falaremos sobre o sepultamento. La mise au tombeau. O sepultamento. O seu sepultamento. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Lemos a Escritura. Na Acte 2, 25 a 27. Em Atos 2, 25 a 27. C'était l'apôtre Pierre. Era o apóstolo Pedro. Era no dia de Pentecostes. Pierre, par l'inspiration du Saint-Esprit. Pedro, pela inspiração do Espírito Santo. Cette parole qu'il avait citée. A palavra que ele citou. Ele teve. Das palavras que Davi tinha profetizado. David, na Psalm chapitre 16. Davi em Salmos capítulo 16. Verset 8 a 10. Em Salmos 16 do versículo 8 a 10. Cela, qu'est-ce qu'il est écrit? Vamos ver o que está escrito. Psalm 16, verset 8 a 10. Salmos 16, versículo 8 até 10. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Eu tenho sempre o Senhor na minha presença. Quand il est à ma droite, quando está na minha direita, je ne chancelle pas. Eu nunca vacilarei. Aussitôt mon cœur est dans la joie. E o meu coração está alegre. Mon esprit dans l'allégresse. O meu espírito exulta. Et mon corps repose en sécurité. E o meu corpo repousará seguro. Davi disse que vejo que tenho sempre o Senhor na minha presença. Quando está na minha direita, eu não posso vacilar. Não posso vacilar. Meu coração está alegre. A minha alma está alegre. E o meu corpo descansa na segurança. Veja essas pessoas como Davi. Aqueles que eram crentes, que eram santos do Antigo Testamento. Vimos até o exemplo de Noé.
oyo andimelaki Nzambe. Aquele que creu em Deus. Noé bayebisaki ba Nzambe. E Deus disse a Noé atonga masuwa que construísse uma arca. Andimaki. E ele creu. Ajalaki na confiança pa Nzambe. Ele tinha confiança naquele Deus. Tinha confiança na palavra de Deus. Nós vemos quanto a palavra de Deus é imutável, é imutável e infalível. A palavra de Deus nunca falha. As minhas palavras podem falhar. As tuas palavras podem falhar. Mas as palavras de Deus, se ele disser algo, aquilo nunca falha. Sempre se cumpre. Ele cumpriu também. Irmãos, esse homem como Davi, ele tinha fé, ele tinha confiança ao seu Deus, de que sempre que Deus estivesse perto dele, não poderia vacilar. Aliás, eu estou descansando na sua segurança. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Queremos tomar exemplo de outros personagens, mas não temos esse tempo devido ao tempo. Pegar o exemplo de Jó. Jó era um justo, era um crente. Antigamente, no Novo Testamento, no Antigo Testamento. E esse homem Jó, ele creu em Deus, o Deus de Israel, o verdadeiro Deus. Dava sacrifícios de animais. Mas esse homem Jó, Deus viu que ele era justo. Um dia, Satanás foi se apresentar a Deus e encontrou Deus junto com os filhos de Deus. Deus perguntou a Satanás: você viu meu servo Jó? Disse: sim, eu lhe vi. Primeiro perguntar: onde é que você vai? Disse: estou a vaguear. Quando será que você viu o meu servo Jó? Disse: sim, ele viu. E Deus testemunhou. Disse: ninguém sobre a terra é como Jó. É um homem justo, íntegro. Satanás duvidou. Disse: se Jó se apega a ti, é porque tem uma boa vida. Ele tem riquezas, tem filhos, tem animais, tem riqueza. É por isso. Mas apenas prove a sua fé. Se você verá que ele vai te abandonar, Deus disse: eu te permito. Vai tentá-lo. Tira-lhe tudo. Mas não toque a sua alma. Satanás foi. Ele tentou a Jó, irmão. Jó passou por angústias. Ele passou por provas. Os animais morreram. A toda a sua riqueza foi. Os seus filhos todos morreram, tanto filhos e filhas. Mas Jó não abandonou a Deus. Jó não abandonou a palavra de Deus. Ele apegou-se sempre a Deus. Apesar das dificuldades, embora as provas, embora as circunstâncias da vida. Mas Jó não abandonou o seu Deus. Apegou-se ao seu Deus. E no seu fim, Jó veio adoecer. Observa como que as provas Jó passava, irmão. Nesse tempo, quando lhe falavam: Jó, observa, estamos aí numa festa, os teus filhos, veio um vento e matou os teus filhos, todos eles morreram. Quando a pessoa dava aquela notícia, e de breve também outro mais vinha: observa, até aí, os teus animais acabam até, veja mais ali. Donc, eram provas que se seguiam. Mas Jó não desfaleceu, não abandonou o seu Deus. Embora que a sua mulher até viu, disse: mas você, até quando que você vai se apegar a Deus? Amaldiçoa-se Deus que você morra. Aí Jó estava já doente, quando não tinha mais riqueza. Satanás atacou até o seu corpo. E Jó teve então tantas feridas, estava tão doente. Até ao ponto que Jó, ele estava então se arranhar devido às comissões. Ele tinha feridas. Ele estava a se encher até depois e tudo. Mas Jó não abandonou a Deus. O seu corpo estava todo estragado. Mas, irmão,
Dieu lui a montré une vision. Deus lhe mostrou numa visão. Deus lhe mostrou. Mostrou-lhe numa visão. Uma visão. Jó gritou e disse: eu sei. Mesmo se esse meu corpo apodrecer e corromper-se, mesmo se os vermes devoraram meu corpo, mas eu, Jó, eu sei que o meu Redentor, ele virá. E eu, Jó, lhe verei. Eu lhe verei aos meus olhos. Não outros, mas eu mesmo que eu lhe verei. Mesmo se eu apodrecer neste corpo, eu lhe verei. Alléluia. Amen. Job avait la foi. E Jó tinha fé. Il attendait le Rédempteur. Ele esperava o Redentor. Ele esperava pelo Redentor, o Salvador, o Messias, Jesus Cristo. É a ele que Jó esperava. Estão vendo, irmãos e irmãs? Porque Jó, il a été ferme. Ele foi firme. Pourquoi? Por quê? Porque il avait la révélation. Ele tinha a revelação de Dieu. De Deus. C'est comme Abraham. É como Abraão. Abraham aussi avait la révélation. Ele também tinha a revelação de son Dieu. Que o seu Deus, oui, sim, malgré les temps des épreuves, embora o tempo de provas, aussi, Abraão também era fiel ao seu Deus. C'est pourquoi, mes frères, por isso, irmãos, nous aussi, nós também, en tant que les croyants, como sendo crentes, les chrétiens, como sendo cristãos do Novo Testamento, nous devons avoir temos que ter la foi. Temos que ter a fé. Surtout la révélation. Principalmente a revelação. Muitos dizem que são crentes. Hoje como domingo. Em muitas igrejas hoje, muita gente hoje estão nas igrejas, se chamam de crentes. Será que tem revelação? Será que tem a revelação de Deus? O que é importante para nós é ter a revelação. Adorar a Deus com a revelação. Podemos tomar como exemplo Caim e Abel. Là-bas dans la Genèse. Lá em Gênesis, lá no Éden, no princípio, Deus, quando colocou Adão e Eva, eles eram Caim e Abel. Eram dois homens que adoravam. Chegaram num tempo que tinham que dar ofertas a Deus. Mas observe, tinha a revelação e o outro não tinha a revelação. Mas os dois eram adoradores. O que Caim fez? O que Caim fez? Para sacrificar, ele pegou frutos do campo e que foi ofertar a Deus. Deus olhou então o seu sacrifício, a sua oferta. Deus não se agradou com aquilo, não recebeu aquela oferta. Por quê? Porque ele deu aquela oferta, mas sem revelação. Mas Abel, ele tinha a revelação. Tinha a revelação que o que aconteceu no jardim que Adão e Eva fizeram não era o fruto, era o sangue, era questão de sangue. Então tinha que vir sangue, o sangue tinha que verter para que Deus perdoasse os pecados. Por isso Abel, pela revelação, foi pegar um animal, matou o animal e ofertou a Deus. E Deus agradou com aquilo. E então, o sacrifício, a oferta de Abel foi agradável a Deus, enquanto que a de Caim não foi agradável. Aquilo levantou ciúme. É a razão pela qual que Caim matou o seu irmão Abel por causa do ciúme. Hoje também é a mesma coisa. Há igrejas hoje em muitos sítios. Mas será que vão adorar a Deus com a revelação? Será que Deus se agrada com o sacrifício que as pessoas fazem, as ofertas que as pessoas dão hoje, domingo? Será que Deus tem recebido mesmo? Eu não creio. Deus,
Il accepte seulement aceita somente o sacrifício de ceux qui donnent, daqueles que dão avec la révélation. Com a revelação. Alléluia. Amém. C'est pour cela notre Seigneur avait dit. Nosso Senhor tinha dito que son église, que a sua igreja será bâtie, seria edificada sur la révélation, sobre a revelação, sur les rochers, sobre a rocha, sur Pierre, sobre Pedro, Pierre c'est les rochers, e Pedro então é a rocha, é a revelação. Dans Matthieu chapitre 16, em Mateus 16, lisons cela. Vamos a Mateus 16. Quand notre Seigneur était ici sur la terre, quando o Senhor estava aqui sobre a terra, un jour il a questionné ses disciples. Dia ele questionou seus discípulos. Il a interrogé ses disciples. Interrogou os seus discípulos. Matthieu 16, verset 13. Mateus 16, 13. Jésus était arrivé. Jesus chegando. Dans le territoire de César. Nos lados de Cesareia. De Philippe. Demanda a ses disciples. Pergunta aos seus discípulos. Qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? O que as pessoas dizem que eu sou o filho do homem? Jesus quer provar os seus discípulos. Se tem revelação ou se entenderam quem ele era. Perguntou-lhes. Vocês discípulos, o que as pessoas dizem de mim? Verset 15. É verso 15. Não, 14. Versículo 14. Eles responderam. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Uns dizem que tu és João Batista. Les autres Élie. Outros dizem que tu és Elias. Et les autres Jérémie. E outros dizem que é Jeremias. É l'un des prophètes. Ou um dos profetas. Eles responderam ao Senhor. As pessoas dizem que é João Batista. Outros dizem que é Elias. Dizem que é Jeremias. É um profeta que ele ou um dos profetas. Agora Deus disse ele, agora vocês o que é que dizem? Eles dizem assim, e agora vocês, como é que vocês me consideram? Verset 15. É versículo 15. Et vous leur dit-il. E o que é que vocês dizem? Qui dites-vous que je suis? O que é que vocês dizem que eu seja? 16. Versículo 16. Simon Pierre répondit. Então Simão Pedro respondeu. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. És o Cristo, filho do Deus vivo. 17. 17. Jésus reprenant la parole. Tomando a palavra, disse. Tu es heureux. Tu és bem-aventurado. Simon Pierre. Simão Pedro. Simon fils de Jonas. Simão Bar-Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang. Porque não são nem a carne nem o sangue. Qui t'ont révélé cela. Que te revelaram isso. Pedro respondeu, disse, és bem-aventurado. Jesus disse a Pedro, disse, você Pedro, Simão Pedro, filho de Bar-Jonas, és bem-aventurado, porque não és nem o carne e o sangue que te revelaram, que saibas que eu sou filho de Deus. Em outras palavras, não são os seminários, não é a teologia, não é a inteligência humana que você conhece a Deus. Mas é pelo novo nascimento. Jesus pode dizer, você deve nascer de novo. Se o homem não nascer de novo, não pode entender as coisas de Deus. Por isso é preciso, se você quer conhecer a Deus, se quer conhecer as coisas de Deus, tu deves nascer de novo. Aleluia. Amém. Mas c'est mon Père qui est dans les cieux. É o meu Pai que está no céu. Et c'est Dieu qui donne la révélation. E Deus é quem dá a revelação. 18. Moi je te dis. Eu te digo. Que tu es Pierre. Que tu és Pedro. Et que sur cette pierre. E sobre essa rocha. Je bâtirai mon église. Edificarei a minha igreja. Et que les portes du séjour est mort. E as portas do inferno. Ne prévaudront pas contre elle. Não prevalecerão contra ela. Alléluia. Amém. Ouais, mes frères et sœurs. Então, irmãos e irmãs, c'est ça la parole de Dieu. Essa é a palavra de Deus. É Cristo. Que é a vida. Que é a vida. Eternal. Que é a vida eterna. Ça c'est la vérité. Isso é a verdade. Croire en lui. Crer nele. C'est la vie éternelle. É a vida eterna. C'est pourquoi il pouvait dire. Ele pode dizer. Dans Jean chapitre 5. Em João capítulo 5. Jean 5 verset 24. João 5 24. Écoutez ce qu'il avait dit. O que ele disse? Jean 5 verset 24. Em João 5 24. La Bible dit. Bíblia diz. En vérité, em verdade, je vous le dis, vos digo, celui qui écoute ma parole, aquele que ouve as minhas palavras, et qui croit, e que crê, à celui qui m'a envoyé, naquele que me enviou, à la vie éternelle, tem a vida eterna, et ne vient point en jugement, e não passa ao julgamento, passou de la mort à la vie, mas passou da morte para a vida. Aquele que ouve as minhas palavras,
Qui crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não passará mais pelo julgamento, mas passou da morte para a vida. Amém. Amém. Vemos então a importância de crer em Jesus. A vida eterna não está no nome de uma outra pessoa. Não está no nome do Kimbangu. Nem no nome de uma outra pessoa assim. Simão Toco. Ou n'importe quel prophète. Ou qualquer outro profeta deste mundo. Não. La vie éternelle. A vida eterna. Ça se trouve en Jésus-Christ. Encontra-se em Jesus Cristo. Vie éternelle. A vida eterna. Também não está nenhuma igreja que pode ter a vida eterna. Está somente em Cristo. E ninguém te engana. Se você crer em Jesus, tens a vida eterna. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. C'est pourquoi é por isso Abraão então os crentes do Antigo Testamento, irmão, eles creram nele, apesar que davam somente sacrifício de animais. Observa os homens do Antigo Testamento, os santos do Antigo Testamento adoravam Jeová, o Deus. As ofertas que eles davam eram de animais, era o sangue de animais, enquanto que o sangue dos animais não tirava pecado, como diz a Bíblia. Aquilo cobria somente os pecados. Aquelas pessoas que adoravam a Deus sob o sacrifício do sangue dos animais, observe a fé deles, observe a fé deles, com a sua fé e a confiança deles para com Deus. Observa os testemunhos que eles tinham. Veja as coisas que Deus fazia na vida deles. Deus fez na vida deles coisas grandes, porque eles tinham confiança naquele Deus. Esperavam o Messias que tinha que vir. Até eles não viram ele, mas outros morreram com aquela confiança, com aquela esperança de que o Messias viria para que resgatá-los, para que viesse salvá-los. Aleluia. Amém. Job morreu com aquela esperança. Você que disse que o meu Redentor, ele virá, está vivo, eu lhe verei, mesmo se eu morrer neste corpo, mas eu lhe verei. Aleluia. Amém. Oh, mes frères et sœurs, irmãos e irmãs, vous voyez, estão a ver? Ces hommes-là, esses homens, frère, irmão, nous avons la vie éternelle. Nós temos a vida eterna. Nous avons la vie en Christ. Temos a vida em Cristo. Vraiment, mes frères et sœurs. Verdade, irmãos e irmãs. As pessoas dizem: nous sommes venus de la terre. Nós viemos da terra. Nous retournerons à la terre. E voltaremos no pó. Viemos do pó. E do pó voltaremos. Nós, os filhos de Deus, não voltaremos no pó. Viemos da eternidade. E voltaremos também na eternidade. Aleluia. Amém. Ça c'est la vérité. Isso é a verdade. Paulo, pela inspiração, ele viu isso, disse: este corpo, este templo que nós temos é apenas uma espera. Mesmo se hoje morrer, mas eu vou me revestir mais de um outro corpo que Deus ele mesmo edificou. Vamos ler em 2 de Coríntios. 2 Coríntios chapitre 5. 2 de Coríntios 5. Verset 1er. 2 de Coríntios 5, primeiro versículo. 2 Coríntios 5. 2 de Coríntios 5, verset 1. Versículo 1. Écoutez ce que Paul dit. Vamos ouvir o que diz Paulo. Dans 2 Coríntios 5. Em 2 de Coríntios 5. Nós sabemos, en effet, por efeito, que se cette tente, que se este tabernáculo em que nós habitamos sobre a terra, se desfizer, em outras palavras, dizer, esse corpo que nós temos, mesmo se desfizer hoje, e apodrecer e te matar, e morrer na bala, ou no acidente, ou doente, ou nas águas, mesmo se desfizer,
Bíblia diz. Nous avons nós temos dans le ciel nós temos nos céus um edifício que é l'ouvrage de Dieu, que é a obra de Deus. Une demeure éternelle. Uma habitação Qui n'a eterna. pas été faite de main d'homme. Que não foi feita por mãos humanas. Temos uma habitação. Não é este corpo que importa. Esse é apenas um envelope. Muitos dizem, e agora eles dizem que creem na mensagem, vão no arrebatamento, ou são cristãos. Mas eles também adoecem. Sim, irmãos. Nós adoecemos. Nós sofremos. Passamos em dificuldades por circunstâncias. Até morremos. Porque a Bíblia diz, como outras pessoas, morremos como os pagãos também. Adoecemos como os pagãos adoecem. Porque temos este corpo. Temos dificuldades como os pagãos também. Como também. Mas irmãos e irmãs, há uma diferença entre cristãos, verdadeiros cristãos, e os incrédulos e os pecadores. Há uma diferença. Embora que este corpo somos iguais em muitas coisas, adoecemos e morremos, mas dans ce corps, nesse corpo, la Bíblia diz, nous portons nós carregamos um tesouro celeste que eles não têm. Temos este corpo, adoecemos e morremos, mas dentro de nós, nas nossas almas, temos algo importante. C'est la parole de Dieu. É a palavra de Deus. C'est l'esprit du Seigneur. É o Espírito do Senhor. É o Espírito Santo. C'est une chose très importante. É uma coisa importantíssima. C'est comme une enveloppe. É como um envelope. Aquele tem envelope, também tem envelope. Aquele tem envelope. Tudo aparece ser envelope. Mas aquilo depende do conteúdo da coisa que está no envelope. É o que tem valor. Você pode ter envelope, mas ele tem 10 kwanzas. Esse tem envelope, tem 1000 kwanzas. Outro tem envelope, $1000. Ele tem $1000. Celui qui a l'enveloppe Aquele que tem envelope de $1000, il est plus important. Ele é que é o mais importante do que os outros. C'est la même chose é a avec mesma nous. coisa conosco. Alléluia. Amém. C'est pourquoi la chose qui est très importante, coisa mais importante, c'est avoir Christ dans notre cœur. É ter Cristo nos nossos corações, dans nos âmes, nas nossas almas. Oui, mes frères. Sim, irmãos. O nosso corpo, o nosso corpo vai ser enterrado, vai no pó, sim. É pó mesmo. Mas a alma não fica no túmulo. A alma não fica lá no túmulo. Se o cristão morre, o corpo, a alma, vai se revestir em outro corpo, que foi edificada por Deus Ele mesmo, que nós tínhamos lá na eternidade, onde nós saímos. É o corpo teofânico. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. C'est la vérité. É a verdade. Alors ces hommes-là, e esses homens, ils attendaient leur rédempteur. Esperavam pelo seu redentor. Ils attendaient le Messie. Esperavam pelo Messias. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Abraão, Isaac, Jacob, Job, Daniel, et tous les prophètes de Dieu. Todos os profetas de Deus sabiam que um dia le Messie viendra. O Messias viria. Le rédempteur viendra. O redentor viria. Et il y aura e haveria une résurrection. Haverá uma ressurreição. Eles sabiam disso. Quando o Messias viria, quando o Redentor viesse, se ele vier, mesmo se morrermos sem vê-lo, mas sabemos que quando ele vier, haverá uma redenção. Os nossos corpos ressuscitarão. Aleluia. Amém. Enoque tinha profetizado que Cristo ele viria avec 10 000 com 10.000 de seus saints, com 10.000 dos seus santos. Juízes capítulo 1. Juízes capítulo 1, verset 14. Juízes 1:14. Juízes 1 verset 14. Juízes 1:14. Juízes avant Apocalipse. Avant Apocalipse. É um livro de Judas. É um livro chamado Judas. Judas capítulo 1, verset 14. Judas 1:14.
C'est aussi pour eux. E também por ele. Que Enoque, le septième. O sétimo. Depuis Adam. Desde Adão. A profétisé. Profetizou. En ces termes. Nesses termos. Voici le Seigneur. Eis que o Senhor est venu. Veio. Avec ses saints. Com seus santos. Myriades. Em miríades. 10.000. 10.000. 10.000 dos santos. Alléluia. Amém. Enoque. Ele era le septième après Adam. Era o sétimo depois de Adão. Enoque aussi. E Enoque também. Il n'a pas vu la mort. Não viu a morte. Il a été enlevé. Ele foi arrebatado. Nous aussi. Nós também. Nous vivemos dans la septième âge de l'Église. Na sétima era da igreja. C'est dans ce septième âge de l'Église. É nesta sétima era da igreja. Les saints de septième âge de l'Église. Os santos da sétima era da igreja. Quand le Seigneur viendra. Quando o Senhor vier. Il y aura des gens. Haverá pessoas. Qui ne subiront pas la mort. Que não provarão a morte. Ils seront transformés. Eles serão transformados. Et ils iront vivants dans les cieux. Irão vivos no céu. Amen. Amém. C'est vrai, mes frères et sœurs. É verdade, irmãos e irmãs. Ça, c'est la vérité. Isso é a verdade. Les saints de l'Ancien Testament. Os santos do Antigo Testamento. Ils avaient cet espoir-là. Eles tinham essa esperança. Parce qu'il y a une espérance ou non. Tinham essa esperança. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Leurs âmes. As suas almas. Quando morriam. As suas almas. Na paradis. Iam para o paraíso. Oui. Sim. Mais pas dans la présence du Seigneur. E não na presença do Senhor. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Aqueles santos morreram com aquela esperança. E quando eles morreram, as suas almas iam ao paraíso. Oui, dans les lieux dans les paradis. Ia no paraíso. Là où les saints allaient. Lá onde os santos iam. Mais pas dans la présence du Seigneur. E não na presença do Senhor. Pourquoi? Por quê? Parce que Cristo n'avait pas été encore mourir à la croix. Ainda não tinha morto na cruz. Apenas estavam sob o sacrifício dos animais. Aquilo não tirava. Não tirava pecado. Aquilo cobria somente. Eles não chegaram até a presença de Deus. Tinham que esperar o verdadeiro sacrifício. O sacrifício, a oferta perfeita, que é Cristo ele mesmo. Porque o sangue de Cristo plus que le sang de bouc et de taureau. É mais forte do que o sangue de bodes e de touros. Hebreus chapitre 10. Vamos a Hebreus capítulo 10. Verset 4. Hebreus 10, 4. Hebreus 10, verset 4. Hebreus 10, 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? O que diz a Bíblia? Car porque il est impossible é impossível que le sang de taureau, que o sangue de touros et de bouc e de bodes ôte le péché. Tire pecados. É impossível. É impossível. O sangue dos animais, os santos daquele tempo, quando pecassem, iam pedir perdão a Deus. E Deus agradava. Mas o pecado continuava lá. O pecado continuava lá. É como essa flor. A flor está aqui na mesa. E eu pegar algo e cobrir. Aos olhos, você não está vendo mais aquela flor. Mas está sempre aí. Quem cobriu apenas é o pano, mas a flor não saiu. Mas o sangue de Jesus, quando veio, aquilo não cobriu, mas tirou o todo dos nossos pecados. Qual é a importância do sangue de Jesus? Vê então a importância do sangue de Jesus. É por isso, na Hebreus capítulo 9, Hebreus capítulo 9, il est écrit. Está escrito. Hebreus 9. Hebreus 9. Na versão hoje, je crois. Hebreus 9. Hebreus 9. Lisons. Vamos ler. 11. Hebreus 9, 11. Mas Cristo veio. Hebreus 9, 11. Hebreus 9, 11. Cristo é venu como souverain sacrificateur. Cristo veio como sumo sacerdote. De bien à venir. E dos bens vindouros. Il a traversé le tabernacle. Ele atravessou o tabernáculo. Plus grand. Mais grande. Plus parfait. E mais perfeito. Qui n'est pas construit. Que não foi construído. De main d'homme. Por mãos humanas. C'est-à-dire. Quer dizer. Qui n'est pas de cette création. Que não é desta criação. Il est entré une fois pour toutes. Ele entrou uma vez por todas. Dans le lieu très saint. No lugar santíssimo. Non avec le sang de bouc et de veau. E não com sangue de bodes e de cabras, mais avec son propre sang, mas com seu próprio sangue, et a obtenu une rédemption éternelle. E teve uma redenção eterna. Car si le sang de taureau et de bouc, porque se o sangue de touros e de bodes, et le sang, la cendre, e também a cinza d'une vache, de uma vaca, répandue sur ceux qui sont souillés, derramar sobre aqueles que estão sujos, sanctifie et procure la pureté de la terre, e que proporcionasse então a pureza da terra. Plus, e quanto mais le
sang de Christ, o sangue de Cristo, qui par un esprit éternel, e que através de um Espírito s'est offert eterno, lui-même, ofereceu-se Ele mesmo, sans tache, sem mancha, à Deus, purifiera-t-il votre conscience purificando até a vossa des consciência œuvres mortelles, das obras mortas, afin que vous servez para que sirvam, les dieux vivants. para que sirvam Deus vivo. Jusqu'à 14. Até 14. Makila na Yesu. O sangue de Jesus Ezana nguya koleka. tem então poder, Parce que Cristo é moka porque traversa Cristo ele mesmo atravessou no lugar santíssimo. Ele foi até o lugar santíssimo. No céu não levou sangue dos animais, mas levou o seu próprio sangue. Aleluia. Amém. Vous voyez mes frères et sœurs? Estão a ver, irmãos e irmãs? Tous ceux qui attendaient Todos que esperavam la promesse du Seigneur a promessa do Senhor dans l'Ancien Testament no Antigo Testamento ne voulaient pas não queriam être ensevelis aussi também ser sepultados en dehors fora de la Palestine. da Palestina. Frère, Irmãos, aqueles santos do Antigo Testamento, a sua preocupação, eles não queriam que no dia da sua morte, que quando morressem, que fossem sepultados fora de Israel, fora de Jerusalém, fora da Palestina. Não queriam assim. O seu desejo era que fossem sepultados em Israel, não no Egito, não fora de Israel. C'était leur préoccupation. Era a sua preocupação. Mesmo Jacob, ele estava no Egito. Disse a seu filho José, disse, jure, coloque então tua mão sobre a minha costela, sobre aquela anca que estava aí coxa, onde teve então aquele golpe do anjo. Sabemos que Jacó lutou com Deus. Por quê? Porque ele queria que Deus lhe abençoasse. Ele segurou a Deus, e Deus lhe bateu então sobre ele. E ele mudou então a sua forma de andar. É o Deus de Cristo. Se você se encontrar com Deus, ninguém jamais se encontra com Deus e permanecer o que era antigamente. Quer seja mulher ou homem, aquele que confessa que é cristão e se encontrou com Jesus Cristo, se encontrou com a palavra, mas que anda sempre, vive sempre como pagão, como prostituição, mentira, essas coisas do mundo, desejos do mundo, as modas do mundo. Irmão, irmã, ainda não se encontraste com Deus, não se console, porque se encontrares com Cristo, alguma coisa deve acontecer no teu coração, deve haver uma mudança. A tua forma de falar deve mudar, a tua forma de andar deve mudar. Quer dizer, a tua forma de andar que deve andar assim, zeloso no mundo. Quer dizer, a tua maneira de andar deve ser o modelo da palavra de Deus. A tua vida deve ser só a palavra de Deus. E Jacó disse a José, disse, não me sepultes aqui, jure que quando eu morrer, vai me sepultar lá na Palestina. Mesmo Abraão, ele até comprou então aquele terreno, aquele lugar. Comprou aquele lugar. Quando a sua mulher Sara morreu, disse esse lugar que eu comprei, onde a minha mulher Sara será sepultada. Conhece a história? Lá em Macpela, é lá onde Sara foi sepultada. Ele próprio Abraão foi também sepultado lá em Macpela. Hoje o nosso Macpela é Cristo. Aleluia. Amém. Jacó foi sepultado em Palestina, em Macpela. Em Israel. José também disse a mesma coisa. José sabia, ele sabia que um dia você, filho de Israel, Deus virá vos visitar. Mas o dia que Deus vos visitar, quando Deus vier vos fazer sair, quando Ele vier vos libertar do Egito,
talvez eu não estarei mais aqui. Eu vos peço, não permitam que os meus ossos sejam enterrados aqui no Egito, que fiquem no Egito. Vocês devem levá-los, que vão ser enterrados lá em Israel, lá em Palestina. Lá quando vocês forem entrar, levem os meus ossos. Fizeram isso também. Por quê? Porque ele queria que fosse enterrado somente em Israel, os santos do Antigo Testamento. Porque eles sabiam que a ressurreição aconteceria somente lá em Israel. Aleluia. Amém. Oui. Sim. C'est ça la vérité, mes frères. Essa é a verdade, meus irmãos. Na Palestina. Em Palestina. Nous aussi. Nós também, en tant que chrétiens, como sendo cristãos, nous devons chercher. Temos que procurar mourir en Christ. Procurar morrer em Cristo. Mourir en Christ. Morrer em Cristo. Pas seulement dire que nous sommes chrétiens. Não somente dizer que somos crentes. Mas sejamos cristãos. Que morramos nas coisas desse mundo. Que nos revistamos do Espírito de Cristo. É très important. O que é mais importante não é falar somente que somos cristãos. O que Deus nos pede, se eles antigamente, os santos do Antigo Testamento, preferiam ser enterrados na Palestina. Nós hoje procuramos ser cristãos, que morramos como cristãos, que morramos em Cristo. C'est pourquoi Paul pouvait dire, por isso Paulo pode dizer, dans Romains chapitre 8, em Romanos capítulo 8, Romains 8, Romanos 8, verset 11. Romanos 8, 11. Romains 8, verset 11. Romanos 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ e se o espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos habita em vós, celui qui a ressuscité Christ, aquele que ressuscitou Cristo d'entre les morts, dentre os mortos, rendra aussi la vie à vos corps mortels. Também renderá vida aos vossos corpos par son esprit qui habite en vous. Pelo seu espírito que habita em vós. A condição é, se o espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos se habita em nós, o essencial, o problema é de procurar que o espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, aquele espírito também deve estar em mim, deve estar em cada um de nós. Se estiver em nós, irmão, mesmo se lançar aqui bomba atômica, mesmo se a Rússia lançar aqui pessoas saltadoras, e toda essa casa espalhar, e todos nós ficarmos como cinza. Mas se temos o Espírito Santo, irmãos, em alguns minutos estaremos já lá do outro lado e ter já um outro corpo. O corpo que é de teofania, um corpo glorioso, um corpo que não apodrece, o próprio corpo que o próprio Senhor Jesus foi edificar. O problema c'est avoir l'esprit de Christ, é ter o Espírito de Cristo, le Saint-Esprit. O Espírito Santo c'est ce qui est très important. É o que é mais importante. Oui, mes frères. Sim, irmão. 2 Coríntios chapitre 5. 2 de Coríntios 5, verset 17. 2 de Coríntios 5, 17. C'est ce que la Bible dit. Que diz a Bíblia? 2 Coríntios 5. 2 de Coríntios 5, verset 17. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, e assim, se alguém está em Cristo, il est une nouvelle créature. É nova criatura. Les choses anciennes sont passées. As coisas antigas passaram. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Eis que tudo se fez novo. Só que muito azali déjà na Cristo. Se alguém já está em Cristo, a come na Cristo. Se alguém está em Cristo, ele torna-se nova criatura. E as coisas antigas acabam por passar. Eis agora, ele tornou-se uma nova criatura. É verdade, meus irmãos. Quando alguém é cristão, as coisas antigas devem passar.
Nós estamos aqui. Se cada um começar a contar como ele era, como nós éramos antes de sermos cristãos, vamos admirar. Este meu nome que estou a ver, as coisas que ele fazia, isso, afinal ele era assim. Essa irmã afinal era assim. Esse irmão afinal hoje é assim. Afinal ele era assim. Antigamente era assim. Por quê? É porque você agora é cristão. Você agora é cristão. E agora tudo se faz novo. E as coisas antigas, aquela vida do pecado, deve passar e acabar em nós. Deve passar. Temos que ser novas criaturas. Você não terá um novo corpo. Você só ver o mesmo corpo, mas a tua vida é agora diferente em relação àquela antiga vida. É o que Deus pede a nós. É o que temos que ser. Então, se somos assim, irmãos e irmãs, aí o que Paulo disse é 1 de Tessalonicenses 4,14, mesmo se morrermos, os mortos em Cristo ressuscitarão. 1 de Tessalonicenses 4, versículo 14. É verso 14. Nous ne voulons pas, frère. E não queremos, irmãos. Non, lisons le verset 14 pour gagner le temps. Versículo 14 para ganhar o tempo. Si nous croyons porque se cremos que Cristo est mort, que Cristo morreu e que ressuscitou, croyons aussi creamos também que Deus ramènera par Jésus, levará de volta por Jesus avec lui, e com ele ceux qui sont morts. Aqueles que morreram. Se cremos, se cremos Yesu Cristo, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, creamos também que Deus vai fazer voltar a vida em Cristo todos aqueles que morreram também. Oui. Sim. Porque Jesus ele morreu e ressuscitou. Temos que crer nisso. Se cremos que Jesus morreu, mas que ressuscitou, cremos também que aqueles que morrem em Cristo, nós também, se morrermos em Cristo, creamos que não ficaremos nos túmulos, mas ressuscitaremos. É o que Paulo dizia aqui. Sim, irmãos e irmãs. Então, é por isso que temos que ser batizados do Espírito Santo para entrar no corpo de Cristo. 1 de Coríntios 12, 13. Somos batizados dans un seul esprit, num só Espírito, par le baptême Saint-Esprit, pelo batismo do Espírito Santo. Oui, mes frères. Sim, irmão. Sejamos batizados do Espírito Santo. Tenha o Espírito Santo. O Espírito Santo que habite na tua alma e na minha alma. O Espírito Santo habitar em nós. É aí que nós entramos no corpo de Cristo. Estamos então escondidos. Estamos sob a segurança. Estamos na segurança. Estamos na segurança da salvação. Temos a garantia da ressurreição. Temos a garantia do arrebatamento. Temos a garantia de viver eternamente. Entre no corpo de Jesus. Porque o corpo de Cristo c'est un corps mystique. É um corpo místico. Você não verá assim nos olhos, mas entra-se. Não é que você virá. Eu agora sou crente. Não se entra no corpo de Cristo por se introduzir ou se afiliar a uma igreja. Hoje agora sou vosso membro. Eu agora sou pentecostal. Eu agora sou batista. Eu agora sou da mensagem. Não se entra assim no corpo de Cristo. Mas para entrar no corpo de Cristo, você deve nascer de novo. A palavra de Deus que entre no teu coração, que te tire todo o desejo do mundo, que tire todo o desejo do pecado, que te tire toda essa má vida, aquela vida antiga. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Se você for assim, então Deus, se Ele vir que você está obedecendo a palavra de Deus, Ele te dará o Espírito Santo para que você entre no seu corpo. Esse aqui é o reino dos céus. Estamos no reino dos céus. Quando somos batizados no Espírito Santo, estamos no reino dos céus. Estamos no reino de Deus, aliás. Sim, irmãos e irmãs.
Estamos no reino de Deus. Alors nous sommes des pèlerins. Então somos peregrinos. Et des étrangers ici-bas. E forasteiros aqui. Oui. Sim. Nous attendons la venue du royaume. Esperamos a vinda então do reino. Oui, meus frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Jesus. Jesus. C'est l'espérance de la gloire. É a esperança da glória. Il était la plénitude. Ele era a plenitude. Il était l'image du Dieu vivant. Era a imagem do Deus vivo. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Ele era la plénitude da divindade. A plenitude da divindade. Habité corporellement. Habitada corporalmente nele. Oui. Sim. Dieu. Deus. Il a un corps. Deus teve um corpo. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Dieu, il a un corps. Deus tem um corpo. É a verdade. É a verdade. Dieu, il a un corps. Deus tem um corpo. Jesus Cristo. Il est venu ici sur la terre. Ele veio aqui na terra. Ele teve o corpo como nosso. Deus manifestado na carne. Dieu, notre Dieu, o nosso Deus, il a aussi un corps. Também tem um corpo. Il a un corps théophanique. Ele tem um corpo teofânico. Oui. Sim. Moïse l'a vu. Moisés lhe viu. Moïse amona aqui. Moisés viu. Zambe. Moisés viu a Deus. Amona aqui na nzoto. Viu-lhe no corpo. Bíblia diz disso. Quando Deus disse, Moisés, Zera, espere. Aguarda-te então sobre aquela estrada que você me verá quando eu passar. Você verá as minhas costas. Ele passou e Moisés viu também as costas. Ele viu as costas de um homem, como um homem. O que nós temos hoje, a Bruna me diz, o que nós vemos hoje é o reflexo, é a imagem das coisas que nós veremos na eternidade. Nós temos esse corpo, é somente uma imagem, é um negativo de um positivo, de um corpo que teremos, que é mais perfeito. Nós vemos tanta coisa, vimos aves, vimos tantas coisas. São somente reflexos, é somente imagem. Mas o que veremos lá é superior ao que nós vemos hoje. Mesmo esse nosso corpo é somente negativo. É somente um negativo. O positivo está ao algures. Por isso a Bíblia pode dizer em 1 de João capítulo 3, 1 de João 3, 2, a Bíblia diz, bem amados, maintenant le fils de Dieu. Nós agora somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. O que nós seremos ainda não se manifestou mesmo. Mas quando ele vier, será manifestado, porque nós lhe veremos e seremos como ele é. Em João 1 de João, chapitre 3, 1 de João capítulo 3, verset nango, no seu versículo 2. 1 de João 3, 2. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Jesus, c'est pourquoi il était le Dieu tout-puissant. Era o Deus todo-poderoso. Regardez. Observem. Quand il était sur la terre, quando estava aqui na terra, après avoir jeûné, depois de jejuar 40 jours, por 40 dias, il a jeûné. Ele jejuou. Il était plein de la puissance. Ele estava cheio de poder. Il était plein de l'autorité. Estava cheio de autoridade. Et quand le diable est venu le tenter, o diabo veio para tentá-lo. Il n'a pas utilisé sa puissance. Não utilizou bem mesmo o seu poder. Il a seulement utilisé somente utilizou la parole de Dieu. A palavra de Deus. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 4, a Bíblia diz em Mateus 4:4. La Bible dit l'homme, o homem, ne vivra pas, não viverá somente do pão, mais de toute la parole, mas de toda a palavra qui sort de la bouche de Dieu, que sai da boca de Deus. Vê a importância da palavra. Jesus, quando estava com o inimigo, estava com Satanás, Abraão me diz, não utilizou o poder, ele utilizou a palavra. Irmão, irmã, seguremos essa palavra, a palavra de Deus. Se você segurar bem a palavra de Deus, mesmo Satanás pode vir diante das provas, diante das tentações, diante das circunstâncias. Não derrube a palavra, segure a palavra. La parole c'est la vie. A palavra é a vida. Não viver somente disso que nós comemos aqui. Não viverá somente do pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Je vais terminer. Vou terminar. Bientôt. Daqui a pouco. Je vais lire. Eu vou ler. L'homme de Dieu. Vou ler o homem de Deus. Frère Branham. Irmão Branham. Dans cette citation. Nesta citação. Dans cette sujet. Neste sujeito. Mise à la tombe. O sepultamento. Oui. Sim. Dans sa parágrafo. No seu parágrafo. Parágrafo, je crois. Je vais lire le paragraphe 53. Vamos ler o parágrafo 53. 53, 54. 53 a 54.
53-54. Remarquez. Observem. Eh bien. E bem. Jésus était investi. Jesus investiu-se de tout le pouvoir. De todo o poder. De Dieu. De Deus. Mais lorsqu'il a affronté Satan. Mas quando afrontou Satanás. Il n'a pas utilisé un seul de ses pouvoirs. Não utilizou nem sequer dos seus poderes. Il n'a pas recouru qu'à la parole. Il n'a recouru qu'à la parole. Ele recorreu somente à palavra. C'est ce qu'il a fait. É isso que o fez. Il a dit. Ele disse. Il est écrit. Está escrito. L'homme ne vivait pas de pain seulement, somente do pão, mais de toute parole de toda palavra qui sort de la bouche de Dieu. Sai da boca de Deus. 54. Comment pouvez-vous alors déclarer? Então, como é que você pode declarar que vous pouvez rester à la maison? Que você pode ficar em casa et être aussi un bon chrétien? E também ser um bom cristão? Ouve os irmãos que dizem: eu mesmo se não for à igreja. Mas Deus somente vê o coração. Mesmo se não for à igreja, eles que vão a palavra de Deus. E nós que estamos em casa, não temos diferença. Deus nos conhece. Não são iguais. Bruna me diz, como que você pode declarar eu estarei em casa e serei um bom cristão? Como é que você pode declarar que vous pouvez rester à la maison, que você pode ficar em casa être aussi un bon chrétien, e também ser um bom cristão? Que vous le serez, e quem você seria indo na igreja? Lisez la parole. Leia a palavra. Le Saint-Esprit, o Espírito Santo, se nourrit de la parole. Se alimenta da palavra. La Bible, a Bíblia, é le régime alimentaire spirituel. É o regime alimentar espiritual de Dieu, de Deus, pour son église, para a sua igreja. Et c'est le Saint-Esprit, e é o Espírito Santo, qui vous la porte, que te conta, et qui la place, e que a coloca, dans le cœur, que a coloca no coração, et avec action de grâce, e com ações de graça, vous l'arrosez. E você começa então a regar. E cada promessa de Deus produzirá exatamente o que Deus disse qu'elle produirait forcément, que produzirá forçamente sa parole, e a sua palavra, c'est sa vie. É a sua vida. Vou ler mesmo Hebreus 10. Vou ler Hebreus 10, verset 25. Hebreus 10, 25. A Bíblia diz: vou abandonar a assembleia. Não abandonei vossas assembleias. Não abandonei a vossa congregação. Enquanto você vem, que vem se aproximando o dia do Senhor. Não abandone a vossa congregação. Não abandone ir à igreja. E não abandone na igreja. O dia do Senhor está próximo. Mas exortai-vos reciprocamente. Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Podem ler em casa. Vamos ver, irmãos e irmãs. C'est ça la vérité, mes frères. Essa é a verdade. C'est pour cela É por isso nous devons écouter la parole de Dieu. Temos que ouvir a palavra de Deus. Parce que nos âmes, porque as nossas almas, l'homme intérieur, o homem interior, o nosso homem interior, não se alimenta de quizaca nem de feijão para que cresça, para que seja forte. O nosso homem interior deve se alimentar da palavra de Deus, alimentar sempre da palavra, para que cresçamos, para que sejamos irrigados pelo Espírito Santo, pelas ações de graça, pelos testemunhos. É isso, irmãos e irmãs. Quando a alma não ouve a palavra, na verdade, não terá força. Sim, irmãos e irmãs. É a razão pela qual que temos que ouvir a palavra de Deus para fortificar a nossa fé. Hoje, há pessoas, desde nous sommes dans cette situation. Estamos nessa situação. Il y a des gens que as pessoas, outros, nem sequer se importam em se preocupar. Procurar onde é que posso ouvir a palavra, onde é que eu faço a oração. Eles estão todos aí sentados. Não estão se preocupando somente nas coisas desse corpo, no dinheiro desse mundo, nas coisas que são passageiras, coisas que são temporárias. Mas a preocupação das nossas almas, as pessoas não têm, não sabem. A Bíblia diz que tudo passará. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. Ficará eternamente. É por isso, como o mundo passará, fiquemos apegados a essa palavra,
Que nous ne puissions pas passer. Para que nós também não passemos. Alors, mes frères et sœurs, então, irmãos e irmãs, pour gagner le temps, devido ao tempo, pour comprendre para entender la signification, o significado de mise à la tombe, de sepultamento. Quand ils ont mis Jésus à la tombe, quando sepultaram Jesus, irmão, naquele dia, Jesus morreu. Se ler Mateus 27, no seu versículo, no versículo 45, na 53. Até 53, a Bíblia diz, o dia que ele foi crucificado, desde as 12 horas até as 15 horas, irmão, que sofrimento, das 12 até as 15. Jesus foi então preso, foi crucificado, era numa sexta-feira, morreu numa sexta-feira, sexta-feira à tarde, foi crucificado, ele morreu na cruz. Quando deu o seu grito, seu último grito, irmão, nesse grito de dores e de angústias, a Bíblia diz que a terra tremeu. Houve terremoto, as pedras se fendiram, irmão. Mesmo o sol, o sol ficou escuro. O sol lhe negou dar a sua luz. O Salvador, o Criador morria na cruz. Sim, irmãos e irmãs. Très important pour nous. Era um dia muito importante mesmo para nós, irmãos. Que sofrimento! De 12 à 15 heures. Das 12 às 15 horas. Jesus suspendu à la croix. E Jesus suspenso na cruz. Jesus a mourir à la croix. Jesus morreu na cruz. Quelle souffrance! Que sofrimento! Je vais lire. Vou ler l'homme de Dieu. O homem de Deus. Avant de terminer. Antes de terminar. Pour comprendre. É para entender. La signification. O significado. De sa mort. Da sua morte. De sa mise à la tombe. E o seu sepultamento. On l'a mis à la tombe. Quando foi sepultado, il n'a pas resté là-bas. Ele não ficou lá. Quando foi sepultado, quando ele foi sepultado, ele até não estava no cemitério, irmão. O nosso Senhor, mesmo quando ele veio aqui neste mundo, ele não tinha casa, não tinha para onde dormir. Disse então, os esquilos têm para onde se esconder, as aves têm então para onde ir, mas eu então, filho do homem, não tenho sequer para onde descansar, para descansar. O Criador, ele não tinha para onde dormir. O dia que ele nasceu, não tinha lugar para hospedaria, foi nascer numa manjedoura. Dia de descer enterrado também no cemitério, foram lhe colocar então no sepultamento de alguém, irmão. Mas quando foi colocado lá, ele não ficou lá. Colocaram seu corpo então no túmulo, mas a sua alma tinha ido na prisão, lá no inferno, na estadia de mortos. Sim, irmãos e irmãs. Pourquoi? Por quê? Para fazer o quê? Para ir testemunhar. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Vamos ouvir que diz o homem de Deus. Irmão Branham. Nous allons comprendre. Vamos entender. Ce qui s'est passé ce jour-là. O que aconteceu naquele dia. Lisons dans les paragraphes 70. Vamos ler o parágrafo 70 de cette prédication. Desta pregação. Mise au tombeau. O sepultamento. Avant de terminer. Antes de terminar. Vamos terminar lendo esses parágrafos. Parágrafo 70. Parágrafo 70. Il était si pauvre. E assim era tão pobre. Il n'avait pas un endroit. Ele não tinha nenhum lugar para colocar a cabeça. Il était né dans une crèche. Nasceu numa manjedoura. Il traînait la mauvaise réputation d'être un enfant illégitime. Ele levava a má reputação de ser um filho ilegítimo sobre a terra. On se moquait de lui. Se zombavam dele. On a ri de lui. Riam-se dele. Il a été l'objet de raillerie. Era então um objeto de sorrir. On se moquait de lui. Zombavam-se dele. Et il a été rejeté. E ele foi rejeitado. Quand il est mort, quando morreu, il dut mourir. Ele teve que morrer de peine capitale. De pena capital. Au milieu de deux bandits. No meio de dois bandidos. N'avait pas même un endroit. Nem sequer tinha um lugar para ser sepultado. Il fut enseveli. Ele foi sepultado dans la tombe. Num túmulo de quelqu'un d'autre. Num túmulo emprestado. Le Dieu même du ciel. O Deus mesmo do céu. Veio sobre a terra. Que pensons-nous? O que é que nós podemos pensar? Será para
On dirait une petite souffrance. Como se fosse pequeno sofrimento. Pensez, mes amis, à ce qu'il a fait pour nous. Pensem, meus amigos, naquilo que ele fez por nós. Meditem sobre isso. Vamos pensar, meus irmãos. O que ele fez sobre nós. Foi crucificado. Foi colocado no túmulo. Esse tipo de sofrimento foi zombado. Vamos pensar todo esse sofrimento que ele viu por nós. 71. Les soldats romains. Então, o soldado romano, ele seguramente sobre esse homem, il est le fils de Dieu. Disse que é seguramente o filho de Deus. Vou pular devido ao tempo. Allons dans le paragraphe 77. Vamos a 77. Pour gagner le temps. Para ganharmos o tempo. Paragraphe 77. Paragraphe 77. Le voilà parti. Eis ele aí. Où est allé? Para ir. Où est allé? Aonde ele foi? Quand il était parti. Quando ele foi? La Bible dit. A Bíblia diz. Il est monté. Ele subiu. Oui, a Matagapé. Sim, ele subiu também. Il est allé. Ele foi. Mas quando morreu, quando foi sepultado, il est allé prêcher. Ele foi pregar aux âmes as almas qui étaient en prison. Que estavam na prisão. Aux âmes as almas qui ne s'étaient pas repenties. Que não se arrependeram. Lors de la patience au jour de Noé. No dia da paciência nos dias de Noé. Son âme. A sua alma. Son esprit, o seu espírito, la théophanie, a teofania, de son propre être, do seu próprio ser, se descendit, desceu, e kita que kuna na ele felo, desceu aí no inferno. Então vai que ele felo, falamos que o inferno não é lá em cima, o inferno está embaixo. O Yesu anakufa aqui, quando morreu, akita que kuna nascer, desceu aí embaixo, na felo, lá no inferno, para ir testemunhar naqueles que não creram na mensagem daquele tempo de Noé, que eram incrédulos, não foi pregar para que se arrependessem. Porque já estavam perdidos. Não tinham crido. Foi dizer apenas que as coisas que Noé pregou é verdade. E vocês não creram. Profetas falaram sobre mim. Desceu no inferno. Irmão Branham, antes de se arrepender, antes de crer, foi também no inferno. Ele desceu. O inferno está embaixo. O inferno é o lugar aonde os mortos vão. Agora. Alors, ele também desceu. O seu corpo tinha ficado no túmulo. Mas a sua alma tinha ido lá. Suivons-le. Vamos segui-lo. Voudrez-vous le suivre? Será que vocês querem segui-lo esta tarde? Pendant quelques minutes. Enquanto alguns minutos. Voyons où il est allé. Vemos para onde ele foi. Juste. Simplesmente abaixo des régions des êtres mortels. Abaixo das regiões dos seres mortais. Se trouve le domaine de la puissance des démons. Se encontra o domínio do poder dos demônios. En dessous de cela. Abaixo daquilo. Juste. Simplesmente au-dessus acima de cela, acima daquilo, il y a les âmes, almas, il y a les âmes, almas des injustes, dos injustos, il y a les âmes des injustes, alma dos injustos, en dessous e abaixo de cela, abaixo daquilo, se trouve le domaine même, se encontra até o domínio de Satanás, l'enfer, o inferno, puis juste, e também au-dessus, acima de nous, acima de nós, il y a le Saint-Esprit, o Espírito Santo, ensuite, e depois, sous l'autel, sob o altar, se trouve les âmes, se encontra as almas alma dos justos. Ensuite, e depois, c'est Dieu lui-même. É Deus ele mesmo. L'un va vers le bas. Vai até embaixo. L'autre e o outro va vers le haut. O outro vai até em cima. Esses dois espíritos sont ici. Esses dois espíritos estão aqui. Sur la terre. Sobre a terra. Influenciando les gens as pessoas da terra. Viu? Esses dois espíritos estão aqui no mundo. Influenciando as pessoas. Olha Satã, de Satanás também tem suas pessoas. Se você morrer com o espírito de Satanás, você vai então debaixo. Se morreres agora, o espírito de Deus, você vai no céu. Mais pas juste ma place Nzamba. E não aonde Deus mesmo está. Nzamba yemo konkolo Yesu na 7ª dimensão. O próprio Senhor está na 7ª dimensão. Está nos céus. Mais bana Nzamba, filho de Deus, vai que na 6ª dimensão. Vão na 6ª dimensão. Na dolola, lá no céu. Lelo paradis. Hoje o paraíso não está mais embaixo. Está agora em cima. Porque Jesus ele já pagou então o preço do pecado. Fez sair os prisioneiros que estavam lá. Os santos. Olha Satanás havia cativado. Quando morriam aqueles santos, estava sob Satanás. Embora que estava no paraíso, o paraíso estava separado em duas partes. Outra parte era dos pecadores e outra parte era dos santos. Mas Satanás tinha as chaves do inferno
Ele é quem tinha segurado. Então não tinha como subir. Jesus, quando morreu, ele foi lá, recuperou então aquelas chaves. Disse a Satanás: dá-me essa chave. Essa chave do inferno e da morte. Dá-me. As pessoas que creram em mim, recuperou e eles fez sair. Alléluia. Amen. Quando Jesus morreu, ele foi embaixo. La porte. A porta. Il est allé en bas. Ele foi embaixo. Il est allé là en bas. Je peux le voir ce vendredi. Eu posso vê-lo nessa sexta-feira. Après-midi. Depois à tarde. Après sa mort. Depois da sua morte. Il frappe. Ele bate. À la porte. Ele bate na porta. De la région de Perdi. Da região dos perdidos. Suivons-le un instant. Vamos segui-lo por um instante. La porte s'ouvre. A porta se abre. Il y avait des femmes. E tinha mulheres. Des hommes. Tinha homens. Des jeunes filles. Tinha moças. Des personnes âgées. Pessoas idosas. Tous ensemble todos dans cet endroit hideux. Naqueles lugares. Dans cet endroit hideux. Naquele lugar, naquele lugar sujo, naquele lugar feio. Podemos dizer. Appelé la prison. Chamado a prisão. Des âmes perdues. Das almas perdidas. Parágrafo 80. Parágrafo 80. Si j'avais le temps, se eu tivesse tempo, j'aurais aimé eu gostaria vous en parler. De vos falar. E peut-être, e talvez, cela n'était qu'une vision. Era apenas uma visão. Mais une fois, mas uma vez, j'ai visité cet endroit. Eu visitei esse lugar. J'ai crié. Eu gritei. Misericórdia. Misericórdia. J'étais alors un pécheur. Eu ainda era um pecador. Quando foi no inferno, ainda era pecador. Eu também fui ver aquele lugar. Misericórdia. Misericórdia. J'étais un pécheur. Era um pecador. J'ai subissé. E eu então estava a vivenciar aquilo, uma operação. Quand j'en suis sorti, então quando saí, je me trouvais à l'ouest. Eu me encontrei no oeste. Me levei vers le ciel. Me levantei sobre os céus. Une croix brillant sur moi. E uma cruz brilhou sobre mim. Mais là dans cet endroit, mas lá naquele lugar, visible, lá, Jésus s'est avancé. Jesus avançou jusqu'à la porte. Até a porta. Tout devait témoigner. Tudo tinha que testemunhar. Il était le fils de Dieu. De que era o filho de Deus. En effet. Por efeito, on leur avait prêché. Eles pregaram. Alors de la repentance, de la patience. Então no momento da paciência, nos dias de Noé. Il a frappé à la porte. Bateu na porta. Il a dit. Disse. Je suis celui. Eu sou aquele. Dont Enoque. Não, Enoque. Je suis celui dont Enoque a parlé. Sou aquele em que Enoque falou. Je suis la semence. Eu sou a semente de la femme da mulher que devait écraser la tête du serpent. Que tinha que esmagar a cabeça da serpente. Chaque parole de Dieu, cada palavra de Deus se cumpriu. Je viens de mourir. Eu acabei de morrer. Là-bas au calvaire. Lá no Calvário. J'ai racheté mon église. Eu resgatei a minha igreja. Et celui dont Enoque a parlé. E aquele em que o Enoque falou. C'est moi. Sou eu. Et ils étaient sans miséricorde. E eles estavam sem misericórdia. Sans espoir. Sem esperança. Parce qu'ils avaient péché. Porque tinham um pecado. Et la porte. E a porta. Leur fit fermer au nez. A porta fechou-se. Aqueles pecadores. Jesus dá uma testemunha. Quando testemunhou, eu é do que ele falou. Então fechou de uma vez a porta. E foi no outro lado. Onde estavam os santos. 82. Il descend. Ele desceu. Jusque. Até. Dans les régions. Até as regiões. Les démons jusqu'aux portes. Os demônios até as même portas, de l'enfer. Até do inferno. Il a frappé à la porte. Ele bateu na porta. Ceci se passe. Isto aqui acontece. Il est dans la tombe. Enquanto estava no túmulo. O seu corpo esperando lá na ressurreição. Il a visité les lieux. Visitou o lugar. Où vont les justes. Aonde vão os justos. Et les injustes. E os injustos. Là où vous irez. Lá onde vocês irão. Un de ces jours. Desses dias. À l'un. A ou à l'autre. Ou a outro. De ces endroits. Desses lugares. 84. 84. Il a frappé. Ele bateu. À la porte de l'enfer. Na porta do inferno. Alors le diable. Então o diabo sort. O diabo saiu. Et je peux juste l'entendre dire. E eu posso lhe ouvir a dizer. Oh. Oh. Tu es donc finalement arrivé? Ah, você afinal chegou? Satan surtout que Satanás assustou. Oh. Eu podia. Oh, também você veio aqui? Aí vai que já longe déjà. Não sabia que Jesus já tinha vencido. Jesus arrivé, finalement arrivé. Você afinal veio. Je pense sûrement t'avoir eu. Eu até pensava que te consegui. Quand je tuais Abel. Quando matei Abel. Vous voyez. Estão a ver? Depuis que cette semence. Desde que essa semente avait été promise. Tinha sido prometida no jardim do Éden. Le diable a constamment tenté
de la détruire. E Deus sempre tentou, o diabo sempre tentou destruir. E a morte de Abel. Et la venue de Seth. E a vinda de Seth. C'était juste la mort. Era somente a morte. L'ensevelissement. O sepultamento de Cristo. E a ressurreição de Cristo. Essa semente doit continuer. Tem que continuar. Il a tenté de la détruire. E tentou destruí-la. Il a dit. Ele disse. J'ai pensé t'avoir. Eu pensei que tinha. T'avoir eu. Tinha te conseguido. Quand j'ai tué Abel. Quando eu matei Abel. J'ai pensé t'avoir eu. Eu pensei que te consegui. Quando eu matei os profetas. J'étais sûr. Eu até estava certo de que te venci. Quand j'ai décapité Jean. Quando eu cortei a cabeça de João. Mais à présent. Mas presentemente. Tu es finalement arrivé. Você afinal chegou. Maintenant je te eu. Agora eu te consegui. Oh là là. Oh là là. Je peux l'entendre. Eu posso lhe ouvir dizer. Satan. Satanás. Approche. Aproxima. Aí Jesus agora disse. Satanás pensou que venceu. Jesus disse, Satanás. Vem, aproxima-te aqui. Aproxima-te aqui. Satan approche. Satanás se aproxima. Maintenant. Agora. C'est lui. Aquele. Le chef. O chefe. Jésus est le chef. Ele que é o chefe. Il entend la main. Ele estendeu a mão. Satanás estendeu a mão. Jesus disse. Disse, aproxima-te. Porque ele agora é o chefe. Já pagou o preço. Já venceu. Já venceu o pecado. Disse, aproxima-te, Satanás. Aproxima-te. Ele uma vez estendeu a sua mão. Il a étendu la main. Estendeu a mão. Il a arraché la clé de la mort et du séjour de mort. Arrancou as chaves da morte do seu lado. Il a accroché. E ele fechou. Il a accroché à son propre côté. E ele fechou-lhe sobre a sua própria costela. Quando deu a sua mão, Jesus segurou de uma vez aquela chave da morte. Da morte. E da estadia de morte. Então recuperou aquela chave. Pegou nas suas próprias mãos. Oui. Sim. Je veux te dire, eu quero te dizer isto. Tu as fait le bluffer assez longtemps. Você fez durante muito tempo. Eu sou filho de Deus vivo. Né virginalement. Eu nasci virginalmente. Mon sang est encore frais sur la croix. O meu sangue ainda está fresco sobre a cruz. Et la dette est entièrement payée. E a dívida foi inteiramente paga. Tu n'as plus aucun droit. E você não tem mais nenhum direito. Tu es dépouillé. Sobre despido. Donne-moi ces clés. Dá-me estas chaves. C'est juste. É justo. Il s'est retourné. Para que voltasse. Ele donne. E deu. Un très bon coup de pied. E era então deu-lhe grande bico. Claque la porte. Então fechou a porta e disse. Reste lá. Disse, fique aí. Fica aí agora. A partir de maintenant. A partir de agora. Moi le chef. Eu é que sou o chefe. Or il n'avait pas les clés du royaume. Não tinha chave então du royaume. Ainda não tinha chave do reino. Il les avait donné à Pierre. Deus então deu isso a Pedro. Aleluia. Amém. A bote ele fungou lá. Recuperar aquela chave da morte e da estadia de morte. Recuperou na mão de Satanás. Uma brona me diz. A bote lá aqui. Recuperou. A chave não recuperar a chave do reino dos céus. Porque a chave do reino de Deus Jesus deu nas mãos de Pedro. Se ler Mateus 16. Oui, verset 18. Sim, versículo 18 a 19. Até 19. Deu nas mãos de Pedro. Mas Jesus recuperou Satanás a chave da morte e da estadia de mortos. Por isso, a morte não tem mais poder. Nem o inferno não tem poder de nos reter, filhos de Deus. Não podemos mais temer a morte. Jesus já tem essa chave. A morte não tem mais poder. Paulo pode gritar: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguião? Jesus venceu. Venceu em Gólgota. Ele venceu o diabo. Venceu o túmulo. Por isso em Cristo somos mais do que vencedores. Lá no túmulo, na cruz, Jesus venceu o diabo. Venceu Satanás. Fez sair os santos do Antigo Testamento. Então Jesus foi colocados lá no paraíso, lá em cima. Escolher Efésios 4. Efésios 4, 8, de 7 até 8. Estão lá. Maintenant, agora,
Nós, quando morremos, justement dans le paradis, vamos para o paraíso, dans la 6e dimension. Lá na 6ª dimensão. C'est pour cela, por isso, mes frères et sœurs, irmãos e irmãs, ayons l'espérance, tenhamos a esperança, la foi, tenhamos a fé en Christ, em Cristo. Parce que notre Seigneur, porque nosso Senhor morreu na cruz, pagou o preço, e não estamos mais sobre o sangue dos animais, mas o sangue então que exerce hoje é o sangue de Jesus. Aquilo tem mais poder, tem mais eficácia, e não tem mais também Satanás nem a morte, e nem mais uma outra coisa. Mesmo se a morte vier hoje, não temamos, nosso Senhor já venceu. Ele que tem essa chave. Por isso João, na ilha de Patmos, quando viu Jesus, ele caiu como morto. Jesus tocou-lhe e disse: não temas, João, eu estou vivo. Eu morri, mas estou vivo. Até eu tenho a chave da morte e da estadia de mortos. Está nas minhas mãos. Eu sou Alfa e o Ômega. É lá onde descansa a nossa segurança. Por hoje, terminamos aqui. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar pela palavra que ouvimos. Oh, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oui, le sang qui sauvait. Oh mon ami, oh le sang qui sauvait, oh mon ami, le sang qui sauvait, oh mon ami, le sang qui sauvait, oh mon ami, le sang qui sauvait, oui le sang qui guérit, oh mon ami, le sang qui guérit, le sang qui guérit, oh mon ami, le sang qui guérit, oh mon ami, le sang qui guérit, oh mon ami, le sang qui guérit, le sang qui lavait, mon ami, le sang qui oh le sang qui lavait, oh mon ami, le sang qui lavait, oh mon ami, le sang qui lavait, oh mon ami, le sang qui le sang d'Emmanuel, oh mon ami, le sang d'Emmanuel, le sang d'Emmanuel, oh mon ami, le sang d'Emmanuel, oh mon ami, le sang d'Emmanuel, oh mon ami, le sang d'Emmanuel. Vamos orar e irmão nem fará a última oração. Oremos pela palavra que ouvimos. Seigneur notre Dieu, toyoki liloba na yo Nzambe, yo moto lakisi biso talisi biso Seigneur, monene na ya makila na yo, monene ya mosala osalaki na Golgotha, iwana yo Seigneur na ekulusu, o Nzambe yango epesi biso assurance, yango nde garanti na biso Seigneur, bisekwa na yo Nzambe, osekwaki mokolo yo ya Pâques, c'était l'un des dimanches, qui a resté entre les morts.